Até quando eu vou ficar sozinho? Será que Deus tem alguém para mim? Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a gente não sofre tanto por estar sozinho. A gente sofre pelas dúvidas, as perguntas e todas as indagações que a solidão traz pra gente. Porque chega uma hora que você começa a olhar para os lados e ver seus amigos casando, construindo família, ver pessoas encontrando alguém e inevitavelmente surge aquela pergunta que talvez você nunca tenha coragem de externar para um amigo seu mais próximo, mas que está aí martelando na sua cabeça todos os dias. Meu Deus, e eu? Será que um dia vai acontecer comigo também? Será que eu vou encontrar alguém? Será que Deus tem alguém para mim? E sabe o que torna essa pergunta ainda mais difícil? É que muitas vezes você ora, você busca a Deus, você procura viver da maneira certa e mesmo assim as coisas parecem não acontecer. Aí surge outra pergunta, talvez ainda mais dolorosa. Com certeza deve ter algo errado comigo. Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas você já pensou. E hoje eu quero conversar com você sobre isso. Mas fique aqui comigo até o final, porque existe uma diferença enorme entre esperar em Deus e simplesmente esperar. Existe uma diferença enorme entre confiar em Deus e transferir para Deus responsabilidades que são nossas. E quando entendemos isso, muita coisa vai começar a fazer sentido. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Que alegria ter você aqui em mais um Devocional Manhãs Divinas. Hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que está no coração de muita gente. Até quando eu vou ficar sozinho? Será que Deus tem alguém para mim? E antes de qualquer coisa, eu quero dizer algo muito importante. Se você está sozinho hoje, isso não significa que Deus te esqueceu. Também não significa que existe algo errado com você necessariamente. Mas talvez exista algo que Deus queira te ensinar sobre amor, propósito e maturidade que poucos estão dispostos a aprender. Uma das coisas mais interessantes da Bíblia é que Deus nunca tratou relacionamentos como um assunto superficial, da forma como o mundo tem tratado, né? Quando nós abrimos as Escrituras, nós vemos que relacionamentos sempre tiveram todo o impacto espiritual e na nossa jornada aqui nessa terra. Por isso, a decisão de caminhar ao lado de alguém nunca foi tratada apenas como uma questão meramente emocional na palavra do Senhor. É uma questão de sabedoria, de posicionamento, de propósito, de responsabilidade, de aliança, né? Muitas pessoas perguntam assim: mas será que Deus tem alguém para mim? Mas talvez, né, a pergunta correta seja: eu estou me tornando a pessoa que Deus quer que eu seja? Porque existe uma tendência humana muito curiosa que é: nós passamos anos procurando a pessoa certa, né? Mas poucos passam o mesmo tempo se preparando para ser a pessoa certa. E isso muda completamente a perspectiva. Lembra de Isaac? Em Gênesis 24, Abraão envia seu servo para procurar uma esposa para seu filho. Muitas pessoas leem essa história e concluem rapidamente assim: está vendo? Deus escolhe alguém em específico. Mas existe um detalhe que muita gente ignora. Houve oração, houve busca, houve discernimento, né? Mas também houve ação, houve responsabilidade, houve critérios, observação do caráter, né? Rebeca foi escolhida porque demonstrou virtudes, demonstrou disposição, demonstrou generosidade, caráter. E aqui existe uma lição profunda. Consultar Deus não elimina a responsabilidade humana. Muitas pessoas querem uma resposta sobrenatural para evitar uma análise responsável da situação. Ore ao Senhor, peça discernimento para que você venha conseguir entender, compreender se essa pessoa é realmente a ideal para estar do seu lado, para que Deus não te deixe enganado e você venha conseguir enxergar se realmente essa pessoa teme a Deus,
serve ao Senhor realmente de todo o coração, porque senão isso lá na frente vai ser um problema. Por isso, é muito importante que você entenda algo. Nem tudo que mexe com o seu coração, nem todo sentimento por alguém vem de Deus. A Bíblia diz em Jeremias 17, 9 assim: o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isso não significa que sentimentos necessariamente sejam ruins, meus irmãos, mas significa que sentimentos, isoladamente, não podem ser o nosso guia, porque a carência também fala, a solidão também fala, o medo de ficar sozinho também pode falar mais alto, muitas vezes, se você deixar-se dominar por isso, mais alto do que a voz de Deus. Então talvez você esteja pensando assim, mas eu já orei por alguém. Tudo bem, orar é correto. Mas existe uma diferença muito grande entre apresentar um desejo a Deus e transformar esse desejo em obsessão. Porque quando alguém ocupa nossos pensamentos mais do que o nosso próprio Deus, ocupa o nosso coração, nós começamos a correr sérios riscos. Foi exatamente isso que aconteceu com Sansão. Ele viu, desejou, insistiu e ignorou sinais claros de que ele não deveria prosseguir naquele erro e sofreu sérias consequências. Não porque Deus o abandonou, mas porque simplesmente ele decidiu ignorar aquilo que já era evidente. E aqui está uma verdade que ninguém gosta de ouvir. Nem toda oração sentimental não respondida é rejeição. Às vezes é proteção da parte de Deus para a sua vida. Na maioria das vezes, Deus não está tirando algo de você, Ele está te preservando. Porque nós enxergamos o presente, mas Deus enxerga a história, o cenário completo e vai além, muito além do que você imagina. Ele sabe exatamente o que aconteceria lá na frente, Então ele impede antes que aconteça, ele te dá clareza. Então sim, é muito importante buscarmos ao Senhor, mas existem algumas situações onde você já vê ali uma certa toxicidade, onde você já vê ali desrespeito, violência e uma série de outras coisas onde não precisa você perguntar nada ao Senhor, já está claro de que você não deve seguir nesse relacionamento. Nós enxergamos o presente, Deus enxerga a história completa. Nós enxergamos a aparência, o exterior. Deus enxerga o caráter. Ele vê o que está por trás daquela máscara social que aquela pessoa vive vestindo. Nós enxergamos o momento e Deus enxerga o nosso destino. Ele sabe qual é o nosso propósito, aquilo para o qual nós fomos criados. E talvez alguém esteja ouvindo isso agora e pensando, mas eu estou cansada de esperar. E eu entendo, porque a espera cansa mesmo, principalmente quando ela não vem acompanhada de muitas explicações da parte do Senhor. Principalmente quando você vê pessoas encontrando alguém com tanta facilidade, enquanto você tem pago o preço orando. Principalmente quando você já entregou esse assunto para Deus de certa forma, tantas vezes que nem sabe mais o que pedir. Mas existe algo que eu aprendi observando a palavra de Deus, que é: a espera em Deus nunca é vazia, nunca é improdutiva, ela sempre está produzindo alguma coisa, desde que você se entregue verdadeiramente ao Senhor. O problema é que a gente tem a mania de olhar sempre para aquilo que ainda não chegou, ao invés de compreendermos que Deus está trabalhando em nós. Muitas vezes pode ser que você não esteja realmente pronto, sabe? Vamos relembrar um pouco sobre a história de Ruth. Ela não estava procurando um marido, Quando a gente lê a história de Ruth, tem um detalhe que muita gente deixa passar. Ela não estava correndo desesperadamente atrás de um relacionamento. Ela estava sendo fiel, ela estava trabalhando, ela estava cuidando da sua sogra, ela estava reconstruindo a própria vida. Ela estava caminhando. Enquanto isso, Deus estava escrevendo uma história que ela mesma não poderia ter qualquer possibilidade de enxergar, de imaginar, que algo tão grandioso ia acontecer. E aqui a gente tem mais uma lição.
Muita gente coloca a vida inteira em pausa, esperando alguém. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu encontrar alguém, eu vou viver. Quando aparecer a pessoa certa, a minha vida começa. Não! A sua vida já começou, o seu propósito já começou, a sua caminhada com Deus está aí. E se você transformar um relacionamento em uma condição para ser feliz, corre o risco de colocar sobre uma pessoa um peso que ela nunca foi criada para carregar. Nenhum ser humano foi criado para ocupar o lugar que pertence somente a Deus, nenhum. E talvez a sua solidão não seja o problema principal. Talvez o problema seja o significado que você deu a isso, né? Porque sozinho de verdade nós não estamos. Se você teme ao Senhor, serve ao Senhor, o Espírito Santo de Deus habita em você, você tem comunhão com Ele. Ele é tudo que você precisa para viver. E não outra pessoa. Em primeiro lugar é o Senhor, você precisa se preencher dele, se preparar, deixar que Ele molde você, para que aí sim você esteja pronto para encontrar outra pessoa. Senão você vai tornar a vida dessa pessoa muito infeliz. Existem pessoas casadas extremamente solitárias, você sabia disso? E existem pessoas solteiras vivendo com propósito, em paz, direcionadas por Deus. A Bíblia não ensina que casamento é a solução para o vazio da alma, né? Isso não está na Bíblia em lugar nenhum. A única coisa que pode nos completar é o Senhor, tá? Em Colossenses 2, versículo 10, Paulo escreve assim: "E estais perfeitos nele." Olha a profundidade disso. Paulo não diz: "Vocês estarão completos quando encontrarem alguém." Ele diz: "Vocês estão perfeitos nele, que é o cabeça." Isso não significa que desejar um relacionamento seja errado, não é. O próprio Deus disse em Gênesis 2, versículo 8, que não é bom que o homem esteja só. Então o desejo por uma companhia é legítimo, é humano, é saudável. O problema começa quando transformamos um desejo legítimo em uma necessidade absoluta, porque é aí que nós começamos a negociar os nossos princípios, os nossos valores, a nossa paz. Tudo por medo de ficarmos sozinhos. Então vamos falar um pouquinho sobre o perigo da carência, né? Disfarçada de fé. E aqui eu preciso falar algo com muito carinho para você. Existem pessoas que dizem assim: "Eu estou esperando em Deus", mas na verdade elas estão esperando passivamente, sem crescer, sem amadurecer, sem se desenvolver, sem tratar feridas emocionais, sem aprender a se relacionar, sem assumir responsabilidades, como se Deus fosse resolver isso por você. Mas a Bíblia nos mostra outra coisa. Deus nos guia, mas nós é que vamos caminhar e trilhar o caminho e passar pelo processo. Deus abre portas, sim, mas nós é que teremos que atravessar por ela. Deus dá sabedoria, né? Mas nós precisamos usar essa sabedoria. Muitas vezes a pessoa ora assim: "Senhor, manda alguém para minha vida", mas continua presa a traumas antigos, continua comparando todo mundo ao ex dela, continua repetindo padrões destrutivos, continua ignorando sinais claros de que certas pessoas são péssimas companhias. E depois, essa mesma pessoa quer culpar a Deus pelas consequências dos seus próprios atos. Isso não é espera. Isso é terceirizar responsabilidades e coisas com as quais você já deveria estar preparado para lidar. E como saber então se você está esperando de forma saudável? Eu acredito que existem alguns sinais. Primeiro, você continua crescendo mesmo enquanto espera? Ou a sua vida está congelada? Segundo, você não transforma qualquer pessoa que aparece em resposta de Deus. Se você tem feito isso, isso está errado. Ah, apareceu fulaninho aqui, a resposta de Deus. Não. Você precisa analisar a situação. Você precisa buscar ao Senhor. E não achar que qualquer pessoa aqui que apareceu já é a resposta de Deus. Não.
Aí você está tirando de você a responsabilidade pelo básico, né? Que é conseguir compreender se aquela pessoa é uma pessoa correta, honesta, de boa índole, né? Em terceiro lugar, você não força situações, porque aquilo que precisa ser empurrado o tempo todo geralmente não está caminhando no ritmo certo. Então você não vai forçar em um relacionamento que você já está vendo que está dando péssimos sinais para você já no namoro, já no noivado. Em quarto lugar, você continua buscando a Deus pelo que Ele é e não apenas pelo que Ele pode te dar, porque existe uma diferença enorme entre amar a Deus e usar Deus para conseguir as coisas. E talvez você esteja se questionando, e se eu nunca casar? Talvez você esteja pensando isso agora, talvez você tenha esse medo. E, sinceramente, não necessariamente todo mundo vai casar. Deus tem para todo mundo, mas Deus tem propósito para todos. Deus tem graça para todos, direção. O próprio apóstolo Paulo viveu solteiro e teve uma vida extraordinária. A tua identidade não depende do seu estado civil. Você não vale mais porque casou e não vale menos porque ainda está solteiro, solteira. O seu valor foi estabelecido na cruz a preço de sangue, não em uma aliança no teu dedo. Então, antes da oração, eu quero que você pense um pouco sobre isso. Estou me tornando a pessoa que Deus quer que eu seja? Estou agradando ao Senhor? Porque enquanto você está preocupado com quem vai chegar, Deus pode estar mais preocupado com quem você está se tornando. E quando Deus trabalha em nós, primeiramente, muitas vezes Ele nos protege de dores que ainda nem tínhamos sonhado em passar. Já vai evitar uma série de problemas. Se existe alguém para a sua vida, Deus sabe. Se existe um tempo para isso, Deus sabe. Mas enquanto esse tempo não chega, não desperdice nenhum dia da sua vida. Não coloque os seus sonhos em pausa. Não coloque seu propósito em pausa. Não coloque a sua comunhão com Deus, o seu dia a dia com Ele em pausa. Viva, cresça, aprenda, sirva e confie no Senhor, porque Ele tem o controle da tua vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença nessa hora com o coração aberto, porque o Senhor conhece aquilo que ninguém vê. O Senhor conhece todas as nossas perguntas, nossos questionamentos, nossas dúvidas, nossos medos, Senhor. O Senhor conhece as lágrimas, Pai, que não contamos para ninguém. O Senhor conhece os momentos em que sorrimos por fora, mas por dentro estamos sofrendo. Tira de nós, Senhor, toda ansiedade, toda precipitação, todo medo do futuro. Existem pessoas que estão me ouvindo agora que estão cansadas de esperar, que olham para a própria vida e não conseguem entender por que algumas coisas ainda não deram certo, ainda não aconteceram, Senhor. Pessoas que se perguntam se um dia vão encontrar alguém, uma pessoa especial com quem possam passar para essa jornada, Pai. Pessoas que se perguntam, Pai, se foram esquecidas por Ti. Pessoas que estão lutando contra pensamentos de rejeição, de inferioridade, de inadequação. Lutando contra pensamentos de comparação. E hoje, Senhor, nós entregamos tudo isso diante de Ti, porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor é um Pai bom, um bom Pai que não se esquece dos seus filhos. Cura cada coração ferido, cura aqueles que foram abandonados, que foram traídos, que foram rejeitados, Senhor. Cura aqueles que depositaram amor e só receberam dor, Senhor. Cura, Senhor, aqueles que ainda carregam marcas de relacionamentos passados. Porque talvez o que faça essa pessoa sofrer não seja nem a falta de alguém, mas na verdade ela está carregando feridas ainda não tratadas, que não cicatrizaram. Senhor, visita agora essa pessoa que tem chorado sozinha, essa pessoa que se sente invisível, essa pessoa que acha que ninguém percebe a sua dor, que é indesejada,
que ela se sinta, Senhor, nesse momento mais pertinho de Ti, que ela sinta que o Senhor é tudo o que ela precisa, que o Senhor está cuidando, Deus, de cada detalhe da sua história. Livra-nos, Senhor, da ansiedade, da pressa, Pai, do desespero de querermos resolver tudo no nosso tempo, porque quantas vezes nós confundimos, Senhor, as coisas. Pensamos que uma pessoa é legal, teme ao Senhor e estamos sendo enganadas, Pai. Desfaz todo o engano, faz cair toda a máscara, Pai, hoje. Em nome de Jesus, não deixa os teus filhos confundidos, Senhor. Quantas vezes achamos que o Senhor se esqueceu de nós, quando na verdade o Senhor só está nos protegendo como um Pai amoroso. Nos ajude a confiarmos mais em Ti, a descansarmos em Ti, Pai. A entendermos, Pai, que o Teu amor está muito além de qualquer coisa que nós venhamos experimentar aqui nessa terra, Senhor. E que o nosso valor não depende de termos ou não alguém do nosso lado. A nossa identidade está em Ti, está em Cristo. Nós somos amados, escolhidos, separados, somos cuidados pelo Senhor dos exércitos. Pai, se existe alguém para a vida dessa pessoa que me ouve nesse momento, prepara esse encontro no tempo oportuno, Senhor. Mas antes disso, prepara o coração dele, o coração dela. Ensina ela no caminho que ela deve andar, amadurece essa pessoa, ensina ela a discernir, Senhor. A não negociar princípios, Pai, por carência, a não trocar propósito que o Senhor tem para a vida dela por companhias, mais companhias. Ensina ela a não confundir emoção com direção certa, com pessoa certa vinda da parte do Senhor. E dá coragem a quem precisa aqui para se afastar daquilo que não vem de Ti. Que nenhum dos Teus filhos aceite relacionamentos que roubem sua paz, a comunhão deles contigo e os valores do reino. Porque a melhor coisa da nossa vida é vivermos a vontade do Senhor, Pai. Nos ensine a encontrarmos satisfação primeiro em Ti, para que não venhamos, Pai, com as nossas próprias mãos, destruir aquele relacionamento maravilhoso quando chegar a nossa hora, Pai. Quando o nosso coração descansa em Ti, nós deixamos de procurar em pessoas aquilo que só o Senhor pode nos dar. Então nós nos entregamos mais uma vez, Pai, a Ti. Entregamos as nossas petições, os nossos desejos, nossos sonhos, o nosso futuro, sabendo que o Senhor tem o melhor para a nossa vida e que o Senhor continua escrevendo a nossa história. Em nome de Jesus. Amém, amém, meus irmãos. Eu espero que essa mensagem tenha te abençoado. E se ela falou ao teu coração, não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir o vídeo, adquirir os nossos materiais que estão na descrição aqui deste vídeo, tá? Para abençoar a tua vida, para que você venha se aprofundar ainda mais na palavra de Deus. E não se esqueça também de compartilhar esta mensagem com quem você acha que precisa ouvir essa palavra hoje. Que você não desanime e eu te vejo aqui no próximo devocional Manhãs Divinas. Que Deus te abençoe.